Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você aqui no nosso estudo do livro Obras Póstumas. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo Constituição do Espiritismo. É um capítulo extenso, onde nós iremos necessitar de 3 aulas para finalizá-lo. Mas hoje, em relação a este capítulo, nós vamos abordar 3 pontos. Vamos abordar considerações preliminares, vamos abordar dos cismas e vamos abordar ainda o chefe do Espiritismo. São esses 3 pontos dentro deste capítulo que nós vamos examinar. E caso você esteja chegando agora, seja novo aqui no nosso canal, inscreva-se. E você pode conhecer também as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e vídeo. E isso vai ser muito instrutivo para você. Meus amores, vamos então iniciar o nosso estudo. Temos muito conteúdo pela frente. Em linhas gerais, neste capítulo Constituição do Espiritismo, Kardec vai exatamente destacar pontos que ele considera importante para aquela unidade da doutrina espírita. Lembram que nós falamos na aula anterior sobre o projeto 1868, onde Kardec ali externa as preocupações dele com o futuro da doutrina espírita? Pois muito bem. Aqui neste capítulo, agora de uma forma mais extensa e detalhada, ele vai exatamente trazer pontos que ele considera importantes para permitir também esta unidade da doutrina espírita. E vem exatamente nesse ponto inicial, nas considerações preliminares, falando o seguinte. Eu vou trazer alguns pontos depois, mas o que ele fala aqui? Que ele compreende e entende que a doutrina espírita tem um tempo de maturação até chegar na sua fase adulta. Como tudo no universo, as coisas iniciam-se, estão ali em fase de gestação, de desenvolvimento, vão crescendo, até chegar na sua maturidade. E que com a doutrina espírita não é diferente. E ele traz essa observação para que nós possamos ter cautela, para que nós possamos aguardar o momento de determinadas informações serem ditas. Então ele diz, enquanto a doutrina espírita estava naquela fase inicial, ainda no seu nascedouro, ela era naturalmente passível de conflitos, de cismas, de questionamentos, porque a sua filosofia, os seus princípios ainda não estavam plenamente definidos. Kardec precisou de anos para codificar toda a doutrina espírita, não é verdade? Então era natural que algumas situações, que algumas divergências surgissem. Então ele diz, nós precisamos aguardar o tempo da doutrina. Não adianta nós buscarmos desenvolvê-la plenamente antes dela ter alcançado o seu ápice. E isso é importante até para a segurança e a manutenção da doutrina, porque se nós a divulgarmos antes, quando ela ainda está na sua fase inicial, quando nós mesmos ainda estamos em aprendizado, nós podemos nos perder, nós podemos nos equivocar, comprometendo a doutrina. Então, nessa parte inicial da obra, é isso deste capítulo que ele vem nos dizer. Então, ele começa dizendo o seguinte, que o Espiritismo teve, como todas as outras coisas, o seu período de gestação. Então, ele diz, a unificação dos princípios da doutrina espírita tinham que ser obra do tempo e se efetuou gradualmente à medida que os princípios se foram elucidando. E aí ele diz, enquanto ele não passava, a doutrina espírita, de uma opinião filosófica, não podia contar da parte de seus adeptos senão com uma simpatia natural que a comunhão de ideias trazia, mas não com uma concordância segura mediante um corpo da doutrina que ainda não estava presente. Então ele diz,
Nenhum laço sério podia existir entre eles por falta de um programa claramente traçado e que só com o tempo foi adquirindo. Por isso ele vem colocando aqui que o Espiritismo, em via de elaboração, somente resultados individuais podia dar, quando ele ainda estava nesse processo, nessa gestação, mas que os resultados coletivos, gerais, plenos, ele diz, esses são fruto do Espiritismo completo, que sucessivamente se desenvolverá. E aqui vai um pouco de orientação para nós, porque nós, por sermos imediatistas, queremos tudo para ontem, para hoje, mas tudo tem seu tempo de maturação. As relações pessoais, os nossos projetos, os nossos sonhos, nós precisamos compreender que tudo tem esse período de gestação e que nós não podemos apressar as coisas exatamente por corrermos o risco de comprometermos a obra, os sonhos, as relações que nós criamos. Aqui eu já começo trazendo um slide, na verdade 2 slides bem interessantes, onde Kardec nos trata, fala sobre esse ponto. Então ele diz aqui, a doutrina é, sem dúvida, imperecível, porque repousa nas leis da natureza e porque, melhor do que qualquer outra, corresponde às legítimas aspirações dos homens. Então está mostrando que ela é imperecível, porque ela traz a verdade. Mas ele diz aqui, entretanto, a sua difusão e a sua instalação definitiva podem ser adiantadas ou retardadas por circunstâncias várias, algumas das quais subordinadas à marcha geral das coisas, outras inerentes à própria doutrina, à sua constituição e à sua organização, no sentido de nos mostrar que ela não vai desaparecer, ela vai continuar entre nós, exatamente porque sua verdade é imperecível, mas existem várias circunstâncias que podem apressar ou retardar esse avanço, esse desenvolvimento. E cabe aí a maturidade, o entendimento daqueles adeptos de saber que muitas vezes a humanidade ainda não está pronta para determinadas verdades, para um determinado avanço e progresso da doutrina espírita. Então é isso que ele diz, ela não vai deixar de existir, ela não vai perecer, mas tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. E ele continua nos dizendo, ainda dentro dessas considerações preliminares, ele diz assim, que é exatamente com o intuito de evitar esse perecimento, esses equívocos de interpretações, de entendimentos, que ele pensa no que ele chama de um plano de organização. Ele diz, elaboramos um plano de organização pondo em jogo a experiência do passado, que é a experiência de tudo que aconteceu com o cristianismo, do próprio entendimento, das observações e estudos do ontem da doutrina espírita, de um todo, a fim de evitar os escolhos contra que se chocaram a maioria das doutrinas que apareceram no mundo. Então, objetivando evitar que a doutrina espírita passasse pelos mesmos problemas, ele trabalha num plano de organização pensando no futuro. E é exatamente dentro desse plano que ele vai, neste capítulo, abordar como, que aspectos a doutrina espírita precisa preocupar-se para que haja a completa, a exitosa constituição do espiritismo. Então ele traz aqui, são as considerações iniciais. E aí ele passa para o segundo ponto que ele traz aqui, que são dos cismas. Ou seja, ele vem abordar, estaria a doutrina espírita livre desses cismas, dessas controvérsias, se tudo no mundo, de uma certa maneira, passa por isso? E ele vem nos dizer que não, que a doutrina espírita, ela naturalmente também vai passar por isso, faz parte do processo evolutivo.
Mas ele vai nos mostrar que no início da doutrina espírita, dos seus princípios, quando ela ainda estava sendo estudada, compreendida, no seu período de gestação, haveria mais divergências, porque cada um ia trazer uma ideia, conforme a sua filosofia, seu orgulho, sua vaidade, seu ponto de vista, mas que, à medida que a observação, o estudo fosse acontecendo, aqueles primeiros questionamentos, os primeiros cismas iam praticamente findar. Uma ou outra coisa ainda ficaria. E era exatamente sobre esses poucos cismas, poucas controvérsias que ficassem e que ficariam, é que nós precisaríamos ter cuidado. E aí Kardec vem sempre de forma com muito bom senso, com muita lógica, com muito equilíbrio, ele vem nos ajudar, nos orientar a como procedermos diante desses cismas que ainda restassem. Então ele diz aqui, ele diz, uma questão que desde logo se apresenta é a dos cismas que poderão nascer no seio da doutrina. Estará ele preservado desses cismas? E aí ele diz, não, certamente, porque terá, sobretudo no começo, de lutar contra as ideias pessoais. Então ele disse, não, certamente, porque no início ele terá que lutar contra muitas opiniões pessoais, e isso já são os cismas. Então ele diz, além das opiniões, das ideias pessoais, ele vai ter que lutar contra a ambição de muitas pessoas, ele vai ter que lutar contra o amor próprio de muitas pessoas que vão querer que não vão aceitar uma posição secundária diante do nascimento da doutrina espírita, vão querer luzes, os brilhos, os holofotes para si, diante de uma nova doutrina, de uma nova filosofia que nascia. Tudo isso Kardec vislumbrava. E aí ele diz assim, que se porém o espiritismo não pode escapar a essas fraquezas humanas, ou seja, ele ia ter que lidar com isso, ele poderia neutralizar-lhes as consequências. E isso é o que ele considera como sendo essencial. E aí ele vai exatamente nos trazer, nos orientar como neutralizar essas consequências. Ou seja, não poderia evitar que elas acontecessem, mas as consequências nefastas, sim. Então ele diz aqui, é de notar-se que os vários sistemas divergentes surgidos na origem do espiritismo foram desaparecendo à medida que a doutrina se completou por meio da observação. Aquilo que eu havia dito, muitas coisas, muitos cismas, dificuldades, controvérsias foram sendo paulatinamente resolvidas. Aí ele diz, mas haverá sempre os dissidentes, que vão existir por um motivo ou por outro, e que vão realmente constituir-se a base, um bando à parte da doutrina. E aí ele diz, contra a pretensão desses, que ainda vão permanecer, é que os demais precisam se acautelar. E aí ele já começa a trazer as suas orientações. Eu trago aqui 2 slides já para nós começarmos a refletir sobre essas orientações que vão nos ajudar a evitar, a neutralizar as consequências desses cismas. Então ele diz, para assegurar-se no futuro a unidade, uma condição se faz indispensável, que todas as partes do conjunto da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza, sem que coisa alguma fique imprecisa. Já tínhamos visto isso lá no projeto 1868, na aula anterior. Então ele diz, mais uma vez, tudo precisa ser estabelecido com precisão e clareza, sem que coisa alguma fique imprecisa, porque a imprecisão dá aso a quê? A interpretações deturpadas, divergentes, e ele queria evitar que isso acontecesse. Para isso, procedemos de maneira que os nossos escritos não se prestem a interpretações contrárias e cuidaremos de que assim aconteça sempre. Quando for dito peremptoriamente e sem ambiguidade que 2 e 2 são 4, ninguém poderá pretender que se quis dizer que 2 e 2 fazem 5, mostrando aí a necessidade da clareza, de coisas bem definidas, bem esclarecidas, que evitariam dúvidas. Então, é o que ele estava colocando aqui. Os cismas não vão acontecer.
se tudo estiver muito bem definido e esclarecido. Mas ele continua ainda trazendo aqui as suas orientações sobre esses aspectos. Então ele diz aqui que seitas, se tudo estiver muito bem definido, como ele coloca, seitas poderão surgir ao lado da doutrina, mas não dentro da doutrina, porque isso só aconteceria se houvesse imprecisão. Então, por fora pode acontecer, ao lado, mas não dentro, porque exatamente é o que ele diz. Então, ele diz, este é o primeiro ponto de capital importância que ele considera tudo muito bem definido e sem imprecisão. O segundo ponto, a segunda orientação que ele nos traz para evitarmos as consequências desses cismas, ele diz, é não sair do âmbito das ideias práticas. Quem perde muito tempo em elucubrações, isso vai dar origem ao quê? A divergências, a controvérsias, a entendimentos contrários, que ele diz que nós possamos ser mais práticos. Então ele diz aqui, não atravanquemos a doutrina de princípios que possam ser considerados quiméricos e fazer que arrepilam os homens positivos. Ou seja, vamos ser mais objetivos, mais práticos naquilo que a doutrina traz de claro, de óbvio, de mais importante e relevante, e deixarmos de pensarmos e de ficarmos aqui, como ele diz, atravancando a doutrina com pontos considerados quiméricos, com filigranas. É isso que ele diz, que ele considera como o segundo ponto. Terceiro ponto, ele diz, é exatamente o caráter essencialmente progressivo da doutrina, porque ele vem exatamente falar que, sendo a doutrina progressista, porque ela anda de lado a lado com a ciência, se houver alguma descoberta nova, que ela não tinha conhecimento e que esteja dentro das leis da natureza, e a ciência nos traz isso, ela vai se modificar em relação àquele ponto, vai se ajustar e vai caminhar. Então, ela não é como as outras doutrinas, algo imobilizado, inflexível. Não, ela é flexível, ela é progressista. E isso é fundamental. Então, ele diz aqui, não se segue que ela vai se imobilizar no presente, no que está hoje definido. Não. Então, ele diz, se uma nova lei for descoberta, tem ela que se pôr de acordo com essa lei. Tem ela que se submeter a essa lei. Não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de se suicidar. Então, a doutrina nunca vai se suicidar, a doutrina espírita não vai se suicidar, porque ela se ajusta à nova lei, que é o problema de muitas outras filosofias e religiões, que elas ficam fechadas e inflexíveis nas suas verdades, como se nós, humanos, na condição que nos encontramos ainda tão imperfeitos, já pudéssemos nos dizer detentores da verdade. Então, ficam ali fechadas e inflexíveis, e se elas não se modificarem, elas vão se suicidar, porque a humanidade evolui e não vai mais se ajustar, compactuar com essas situações. Então, vejam bem que nos diz aqui, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade. Então, esse caráter progressista fará com que realmente a doutrina espírita se mantenha firme. E vejam, a doutrina espírita, traz aqui Kardec, ela tem a tolerância, ela é uma doutrina espírita tolerante para com as outras religiões, para com os outros credos. A doutrina espírita não vem ali bater o martelo e dizer que só ela é detentora da verdade e que as outras não têm a sua importância para a humanidade. Não. Então consta aqui Kardec dizendo assim, que a doutrina espírita não atira pedras a ninguém, ela nenhum pretexto dará para represálias e deixará aos dissidentes toda a responsabilidade de suas palavras e de seus atos. A doutrina espírita, ela não se ocupa em atirar pedras nas outras filosofias. Ela abraça todas as outras, embora traga as suas verdades, o seu entendimento, tudo pautado nas leis da natureza.
Ainda nesse ponto aqui que fala dos cismas, nós percebemos, ele reforça que a doutrina espírita, ela traz a eterna verdade, a verdade absoluta. Não, minto, diz assim, que a verdade absoluta, ela é eterna, mas diz assim, quem de nós pode se colocar nessa condição, dizer que detém a verdade absoluta? Por isso que a doutrina espírita não critica nenhuma religião, porque ela mesma é progressista, ela mesma pode hoje dizer que algo está correto e no futuro, com o desenvolvimento da humanidade, virem outras regras, virem outras normas, virem outras leis que hoje nos são desconhecidas. Então ela mostra exatamente que a doutrina espírita nunca vai estar desprevenida contra progressos, novas verdades que possam surgir. E isso também é algo que lhe dá garantia de sobrevivência na humanidade. Então ela diz aqui o Kardec, o princípio progressivo que ela inscreve no seu código será a salvaguarda da sua perenidade e a sua unidade se manterá. Então, extremamente importante essa observação. E ainda diz, a doutrina avança constantemente, mas sem precipitação. Ou seja, a doutrina, ela avança, mas no tempo certo, sem precipitação, sem querer apressar as coisas, porque esse também é o nosso erro. Queremos apressar as coisas, não damos tempo para a germinação das ideias e das verdades. Então diz, a doutrina avança constantemente, mas sem precipitação, verificando sempre se é sólido o terreno onde pisa e medindo seus passos pelo estado da opinião. Com calma, sempre com prudência, caminhando com prudência a fim de evitar que também se vá ao encontro de teorias absurdas. Bom senso e cautela. Olhem o que Kardec diz. É progressista. Se uma nova verdade, uma nova lei é trazida, ela vai se curvar. Mas ela também não vai sair de peito aberto, acatando tudo que chega. Tudo tem que ter prudência, equilíbrio, análise e observação. Então ele diz, acompanhando o movimento progressivo, cumpre fazê-lo com prudência e evitar ir de cabeça baixa ao encontro dos desvaneios, da utopia e dos sistemas. Cumpre fazê-lo a tempo, nem muito cedo, nem muito tarde, e com conhecimento de causa, tá? E aqui finaliza a observação de Kardec sobre os cismas. E ele adentra no último ponto, que é o que nós vamos abordar hoje, que é o chefe do espiritismo. Aqui, na verdade, o que se questiona? Se a doutrina espírita teria um chefe, se era necessário que a doutrina espírita tivesse um líder, uma pessoa para sempre estar ali conduzindo a doutrina espírita para frente. Como se não houvesse esse chefe, uma cabeça, se ela iria perecer exatamente por falta de liderança. E essa era uma preocupação muito comum, porque Kardec, falível não, era uma pessoa assim, encarnada, iria desencarnar no momento certo, iria realmente perecer o seu corpo físico, e o que aconteceria depois? A doutrina espírita ficaria solta? Sem uma liderança? Então, o que se coloca aqui havia necessidade de se pensar em um outro líder que pudesse substituir Kardec? Isso era necessário? O que na verdade, a espiritualidade almejava? E aí Kardec vem examinar esses pontos. Então, ele diz, quem será encarregado de manter o espiritismo nessa senda? Se o espiritismo for entregue a si mesmo, sem guia, não será de temer que se desvie da sua rota? Aí ele diz uma questão vital e cuja solução se reveste do maior interesse para o futuro da doutrina. E aí eu trago três slides trazendo algumas reflexões sobre isso, dessa preocupação inicial. Então ele diz, a necessidade de uma direção central superior guarda vigilante da unidade progressiva e dos interesses gerais da doutrina, é tão evidente, ou seja, essa preocupação, essa necessidade era tão evidente, que já causou inquietação o não ser visto a surgir no horizonte o seu condutor, porque Kardec ia desencarnar em algum momento.
compreende-se que, sem uma autoridade moral capaz de centralizar os trabalhos, os estudos e as observações, de dar a impulsão, de estimular os zelos, de defender os fracos, de sustentar os ânimos vacilantes, de ajudar com os conselhos da experiência, de fixar a opinião sobre os pontos incertos, o espiritismo correria o risco de caminhar ao léu. Não somente essa direção é necessária, como também preciso se faz que preencha condições de força e de estabilidade suficientes para afrontar as tempestades. Então vejam aqui que ele traz essa preocupação dessa direção central superior. Mas aí ele vai, na sequência, examinar como seria essa direção central. Seria de um único homem? Será que é o caso? E ele vem nos mostrar que, na verdade, não. Porque ele diz, mesmo que houvesse uma pessoa, um homem, uma pessoa central, essa pessoa também vai desencarnar. Ele podia ser bom como fosse, mas na sequência poderia vir uma pessoa negativa. Então, precisava ser pensada uma direção central que não estivesse calcada na cabeça de uma única pessoa, mas que a direção central fosse algo mais amplo, de modo que pudesse servir de apoio, de base para todos. Então, é isso que ele vem trazer, que não era inteligente, não seria construtivo para a doutrina assentá-la na direção de uma única cabeça. Haveria, sim, uma direção central, uma unidade, mas não na pessoa pautada, uma unidade de ideias, de regramentos, mas não na pessoa não na cabeça de uma única pessoa. Então ele vai exatamente dizer que, vai mostrar que haveria sempre dificuldades, mesmo que uma outra pessoa surgisse, que uma pessoa surgisse, ele não se coloca como sendo essa pessoa, tá? Que existia até o momento. Eram preocupações dos adeptos, de todos aqueles que estavam ali trabalhando com Kardec, que se preocupavam à medida que ele saísse. Tanto é que nós já estudamos aqui em Obras Póstumas essa preocupação quando ele levou isso para o Espírito Verdade. Então ele diz aqui, admitamos, no entanto, que houvesse um homem com todas as qualidades necessárias ao desempenho desse mandato e que por uma senda qualquer chegasse à direção suprema. Aí ele vem dizer, os homens se sucedem e não se assemelham. Depois de um bom, poderia vir um mal. Então, mesmo que toda uma preocupação acontecesse para que um chegasse, depois poderia vir um mal. Então ele diz, insta, pois, sobretudo no princípio, premuni-lo contra os obstáculos do caminho. Ou seja, a questão aqui, a preocupação contra o sucessor, ela era justa, mas mais importante do que se preocupar com uma pessoa era munir a doutrina espírita de mecanismos que ela pudesse se prevenir contra os obstáculos do caminho futuro, independente de pessoas, tá? E aí ele vem dizendo, dir-se-á alguns que deveria estar à frente do espiritismo um dos espíritos anunciados pela espiritualidade superior que estivessem ali à frente da obra, do processo de regeneração da humanidade. Ele diz aqui, mas dir-se-á, não virá estar à frente do espiritismo um dos espíritos que, segundo foi anunciado, tem que tomar parte na obra da regeneração? Ou seja, será que então que não haveria um espírito anunciado para tomar parte na obra da regeneração, vir a ser esse líder, vir a ser esse chefe do espiritismo? E aí ele diz que, na verdade, são muitos espíritos que vão secundar a obra da regeneração. E é o que ele diz aqui. É sabido que eles terão uma missão múltipla. E esses espíritos não são só, não têm uma única função. Terão missão múltiplice, que serão de todos os graus da escala espiritual e se encontrarão nos diversos ramos da economia social, onde cada um exercerá influência a favor das ideias, das novas ideias, conforme a particularidade da sua posição.
que todos, pois, trabalharão pelo ascendente da doutrina, aqui e ali, onde estiverem, uns como chefes de Estado, outros como legistas, outros como magistrados, sábios, literários, oradores, industriais, etc. Que cada um dará provas de si onde lhe caiba exercer sua atividade, desde o proletário até o soberano, sem que qualquer coisa os distinga do comum dos homens, a não ser suas obras, mostrando então que esses homens que vão secundar vão estar em todas as esferas, em toda a humanidade, em todas as áreas da humanidade, e não apenas em uma só. Então ele diz, aí ele vem dizer que o pior chefe, que independente da doutrina ter ou não, ele já vem falando aí, mostrando que é de um caráter muito mais geral e global, mas ele diz que o pior chefe que a doutrina espírita poderia ter é aquele que se dissesse eleito de Deus. Aí ele diz, o pior de todos os chefes seria o que se desse por eleito de Deus. Aí ele diz, lembremos sempre da simplicidade, da humildade, da modéstia. Isso é que constitui o verdadeiro missionário, completo desinteresse moral e material. Então ele diz, só a pretensão de ser um Messias, e quem eventualmente estivesse ou se designasse como sendo um chefe do espiritismo, assim estaria. Então ele diz, só a pretensão de ser um Messias constituiria a negação dessas qualidades essenciais. Vejam que Kardec não se intitulava como tal, as pessoas é que o colocavam nessa condição. Então ele vem realmente mostrar, ressaltar a importância de estarmos atentos a isso. Então ele diz, devemos repudiar de modo mais absoluto todo aquele que por si mesmo se apresente qual Messias, quer como chefe do espiritismo, quer como simples apóstolos da doutrina. Simples apóstolo da doutrina. Aí ele lembra, pelo fruto é que se reconhece a árvore. Espere-se, pois, que a árvore dê seu fruto para decidir se ela é boa. E veja também os frutos, se eles têm sabor. Então, todo aquele que se coloca como um Messias, como chefe do espiritismo, como um apóstolo da doutrina, que se intitula como tal, já tem, como ele diz aqui, já tem que ser repudiado. Quem somos nós? Quanto mais elevada é a criatura, mais humilde ela é. E essa postura aqui demonstra exatamente falta de humildade, orgulho. Então, são características diferentes dos verdadeiros missionários. E aí ele finaliza exatamente, fala ainda um pouco sobre isso, que ele ainda coloca, ele finaliza aqui no último parágrafo, dizendo que há pessoas que entendem que os próprios espíritos se comunicando deveriam dizer aqueles que são corretos, confiáveis, que poderiam ser os chefes do espiritismo. E aí, mais uma vez, ele vem refutar e dizer o seguinte, que isso não é missão e trabalho dos espíritos. Os espíritos nos orientam, os espíritos nos auxiliam, os espíritos nos inspiram, mas eles não fazem por nós aquilo que nos cabe. Que esses encargos são nossos, do homem, e não dos espíritos. Então ele diz aqui, não descarreguem, porém, sobre eles, os espíritos, a responsabilidade que incumbe ao encarnado, como nós muitas vezes queremos fazer. Queremos que eles decidam tudo. Tem coisas que cabem a nós. Então ele diz exatamente que isso aqui é o caso. Encargos materiais é algo que cabe a nós. Então ele diz aqui, deixam ao nosso raciocínio o encargo da execução das coisas materiais, encargo a que não lhes cabe poupar-nos. Então também não adianta nós querermos que os espíritos digam quem é ou quem deveria ser um líder, um chefe para a doutrina espírita, se fosse o caso. Também não deve ser buscada essa alternativa. E aí Kardec finaliza esse item onde ele fala sobre o chefe do espiritismo, trazendo a seguinte observação aqui. Ele diz, o problema é, pois, o de constituir-se uma direção central em condições de força e estabilidade que o ponham ao abrigo de todas as flutuações, que correspondam a todas as necessidades da causa e oponham intransponível barreira às tramas da intriga e da ambição,
está o objetivo do plano de que vamos dar um rápido esboço. Então vejam que aí ele vai começar também a agora trazer delineamento sobre esse plano que ele realmente pensou, esboçou, para fortalecer a doutrina, dar-lhe essa direção central, não pautada em uma pessoa, mas de uma forma ampla que pudesse realmente prevenir a doutrina espírita de tantas dificuldades e problemas futuros. Então, nas aulas subsequentes, ainda teremos mais 2 aulas, ele vai realmente esboçar esse plano. Por hoje, nós ficamos por aqui, já tem muita informação e conteúdo para você, mas na aula subsequente nós vamos dar continuidade. Perfeito? Meus queridos amigos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se você gostou, curta a nossa aula. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, não tem problema, coloque nos comentários do vídeo e nós vamos responder com muito carinho para você. E caso você ache que o conteúdo da nossa aula pode ser útil, pode fazer bem a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.